Hello, boys and girls! Olá, meninos e meninas! Vamos iniciar nossa English Class de hoje? Yes? Então eu convido todos vocês, desculpa, a pegar o material. E o que seria? Sempre o teu caderno para anotar e a caneta, né? Para fazer aquelas anotações que são básicas e essenciais em nossas aulas. Bom, mas a gente precisa saber qual é o tema de hoje. Então vamos saber? O tema de hoje é maravilhoso e requer uma atenção super especial. Por quê? Preposições de tempo e de lugar. Em inglês a gente chama prepositions of place, as preposições de lugar, and time, e de tempo, certo? Agora, eu com certeza já ouvi falar de alguma coisa ligada à preposição. Aí você vai fazer essa pergunta. Sim, já ouviu e coloca todos os dias no seu vocabulário. E com certeza você em língua inglesa já viu esse conteúdo ou já ouviu falar sobre esse conteúdo. Então a aula de hoje, ó, maravilhosa. Agora vamos saber o objetivo. No caso são dois objetivos para a aula de hoje. Primeiro, localizar-se no tempo e no espaço, utilizando adequadamente as preposições in, on e at. E também expandir vocabulário através do contato com frases em língua inglesa. É isso mesmo, gente. A gente vai aprender a como devemos colocar nas nossas frases in, on e at. Lembrando que ambas podem ser tanto preposições de tempo como também preposições de lugar. Mas vamos saber um pouco mais? A aula só está começando. Let's go! Vamos lá! Bom, como eu falei, prepositions of time and place, que são as preposições de tempo e de lugar. Todas as frases que nós estamos utilizando, algo referente a tempo ou referente a um lugar, uma posição onde está determinada coisa ou determinada pessoa, ou o tempo em que ela está, a gente precisa usar as preposições. E dentro da língua inglesa nós temos várias, mas na aula de hoje, como eu já falei anteriormente, nós vamos focar apenas em três. Por que essas três? Porque tanto pode servir como preposições de tempo, como preposições de lugar. Então, vê só. As preposições em inglês, que a gente diz prepositions, são termos que funcionam como conectivos das orações. Então, elas precisam estar dentro das orações para dar uma conexão, para dar um ligamento entre uma e outra. E dar também um tom ou dar uma sequência adequada às tuas frases, tá? Então, essas conexões, elas são mega importantes dentro da língua portuguesa e também essenciais na nossa língua inglesa, quando estamos falando aí da gramática, dos termos aí que compõem a gramática também da língua inglesa, tá? Então, elas completam o sentido das frases. Se a gente sabe que as preposições são tão importantes por essa conexão, por completar esse sentido aí das frases, então vamos analisar cada uma na aula de hoje. Vê só, existem várias, como eu falei, mas o foco hoje são só essas três, o in, on e at. Então vamos saber sobre elas, certo? Significado das preposições. Você pode olhar e dizer assim, puxa, eu vi a palavrinha in e não só com apenas o significado de dentro. Então, ela tem outro significado, sim. Então, vê aí. Ela pode ser também dentro de, tá? Quando a gente está falando aí do espaço, do local. Ela pode ser também utilizada como significado em e também no ou na. Então, a gente tem aí já 4 possibilidades de uso de in dentro das frases. E o on? O significado dele é sobre, em cima, quando a gente está falando aí de posição, acima, em, no e na. E se você reparou aí direitinho, já deu uma olhadinha aqui, in e on tem também significados iguais. O uso de em nos dois, o uso de no e na também nos dois. E aí já bateu aquela... E agora, como fazer? Vamos para o terceiro. At. At é outra preposição que pode ser a, aquele a aí com crase que liga alguma coisa a alguém ou alguma coisa. Em, olha outro em aí, no e na. E aí,
Como é que a gente vai fazer para empregar esses três? É o que você vai descobrir a partir de agora. Já que tem significados repetidos, podem ter significados iguais, depende da colocação, e aí eu vou saber como eu devo empregar cada um. Vamos saber agora? Bom, quando usar? Eis que vem agora a question, a pergunta. Let's go? O uso de in. E aí, quando ele indica tempo, lembrando que a gente está vendo tempo e lugar. Indicando tempo, in, tá? Ele vai ter essa importância aí. É bom vocês ficarem ligadinhos, principalmente nessa tela aqui, com o uso de in. Por quê? Gente, ele é utilizado para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos. E agora, o que é que eu faço? Período de tempos mais longos e menos definidos. E como isso se encaixaria? Por exemplo, aí que nós temos uma parte do dia, um mês, um ano, tá? Então tem aí uma definição, uma parte do dia, manhã, tarde, noite, mês, janeiro, fevereiro, ano. E aí a gente tem aí para já guiar. Então anota isso aí. Períodos do dia, ou partes do dia, como vocês queiram colocar, mês, ano. Se ligou aí, né? Agora, vê os exemplos aí com o uso de in. Com relação à parte do dia, in the afternoon, para dizer de tarde, ou à tarde. Então, a gente usa I study English in the afternoon. Por que a gente não pode utilizar o on? Porque o in, ele está ligando aí, a partes do dia. Se a tarde faz parte, é uma das partes do dia, então eu uso in, mais o complemento, the afternoon, certo? Temos aí uma exceção. Quando a parte do dia for noite, então se liga aí, a gente usa at e não in. Por quê? Como eu falei nas saudações, nós temos in the morning, in the afternoon, in the evening, ou seja, pela manhã, à tarde e à noite. Só que nós temos duas palavrinhas para noite, evening e night. E aí, quando estiver na frase o uso da palavra night, você não pode utilizar in, você vai utilizar at, certo? Então, viu night, não coloca in, coloca at, para a parte do dia. Agora, gente, novamente, indicação aí de um ano. Em 1999, in, ano aí, 1999, 1999, então nós temos indicação de ano, também usa-se in. Olha o exemplo. She was born in 1999. Então nós temos aí a indicação de ano, usou in para dizer em. E a outra, indicação de mês, mesmo pensamento de ano, in June, para dizer em junho. Então, his birthday is in June. Então, in está ligado ao mês, está indicando mês, em junho. Compreenderam? Agora, estações do ano também se encaixa? Sim. A gente usa winter para o inverno, summer para o verão, fall para o outono, tá? Então, nós temos aí spring para a primavera. Então, nós temos o exemplo aí com winter, com o inverno. In the winter, no inverno. Lembra daquela junção ali que a gente falou no, na, que a gente tem sempre a preposição, mais o artigo, para dar aquela entonação, que a gente não pode falar juntando ou separando. No caso, a gente pode falar juntando e não separando. In, de, que é o in, preposição, mais o de, que é o artigo, para dizer no inverno, tá? Então, estação do ano também usa-se in. Então, we love to travel in the winter. Nós adoramos viajar no inverno, certo? Agora, gente, quando in é indicação de lugar, então tempo a gente acabou de ver, e lugar, como é que a gente faz? Então, para coisas maiores como cidades, países, estados, partes de uma casa, a gente usa aí in, para dizer que está em algum desses pontos. Então, vamos observar nos exemplos. Cidade, o emprego aí de cidade. Coloquei aí in Rio de Janeiro, mas poderia ser em Vitória? In Vitória? Sim, pode. Toda vez que você for usar nomes de cidade, em, com uso de in, preposição em,
então você coloca aí ou no ou na in, tá? Também, quando você estiver falando sobre país, Brasil, in Brazil, para dizer no Brasil, certo? Usamos também com partes da casa, então temos aí o exemplo, in the living room, para dizer na sala, a tua sala de estar, certo? Se fosse da cozinha, in the kitchen, e qualquer outra parte da casa, cômodos da casa, você usa in para dizer no determinado local, certo? Temos aí o exemplo, ó. We prefer to watch TV in the living room. Nós preferimos assistir TV na sala, certo? Está dando para anotar, né, pessoal? Agora, gente, o uso de on, como é que funciona? Gente, datas e dias específicos. Então, quando ele estiver indicando o tempo, você vai se ligar nisso. Datas e dias específicos. Vê como é que fica o uso de on. Segue os exemplos. Data específica, on October 6th. Então, para dizer que é no dia 6 de outubro, eu uso on. Quando o teu mês estiver seguido de data, então você vai usar on. Apenas mês, in. Mês seguido de data, on. Certo? My boyfriend's birthday is on October 6th. Ou seja, o aniversário do meu namorado é dia 6 de outubro. Certinho? Dia específico, dias da semana. Então, on Mondays, às segundas. Então, toda vez que você for usar um dia da semana, você vai usar on, para dizer no ou em, ou na, tá? O exemplo aí, ó. The boys play soccer on Mondays. Ou seja, os garotos jogaram futebol às segundas-feiras, tá? Ou jogam, nesse caso, futebol às segundas-feiras. Então, nós temos aí, gente, coisas muito básicas. Datas específicas e também dia específico. Para dar um resumo geral, dia da semana, certo? Quando é indicação de lugar, como é que eu uso esse on? Então, ó, referência a superfícies de locais. Então, vê como é que ele fica aí nos exemplos. Quando usa para superfícies, the fruits are on the table. On, para dizer que está em cima, sobre. The table, a mesa. Então, as frutas estão em cima da mesa. The fruits are on the table. Tá? Superfícies de lugar, usa on. The book is on the shelf. O livro está na prateleira. Então, on, indicação aí de posição, está em cima. Tá? Agora, temos aí uma observação para vocês ficarem bem ligadinhos, tá? Com relação aos meios eletrônicos, por exemplo, on the phone, que é o telefone, on the internet, na internet, e com alguns meios de transportes públicos, a gente também usa, no caso aí, ó, on the bus, para dizer no ônibus, on the plane, no avião, e on the subway, no metrô. Então, fica ligadinhos. Além de superfícies de locais para dizer a posição, em cima ou sobre, a gente também usa com meios eletrônicos e meios de transportes públicos. Certo, gente? Bom, dica aí dada, com certeza anotações feitas. Vamos para o próximo, at. Quando é que eu vou indicar at, ou melhor, quando é que eu vou usar at com indicação de tempo? Horários, então foco aí, horários e momentos. Então, fica bem ligadinha nessa questão, horários e momentos. E como é que fica isso aí, gente? Só fazendo uma correçãozinha aqui, que o N de momentos ficou junto do TOS, tá? Então, se liga aí quando você for dar uma olhadinha, porque esse N, ele vai ficar ligadinho com o E e não com o TOS, nessa separação. Mas vamos lá. Bom, exemplos aí usando at. Então, esse at aí, indicando horários. Como é que eu faço? Como é que fica o exemplo usando at com indicação de horários? The meeting will begin at 10 a.m. Então, a reunião começará às 10 da manhã. Lembrando que quando a gente está falando de horas, lembra do AM e do PM? Então, bom focar aí, tá? Se estiver falando sobre horas, que é o uso aí de at, e você quiser falar sobre o período da manhã, vai usar AM. Para falar que é da manhã e ao invés de usar in the morning. E
para dizer que é tarde ou noite, você usa o PM, que é o uso de PM, para indicar que é tarde ou noite. A separação aí dos horários, já que em língua inglesa a gente não tem 24 horas. As horas são contadas, na verdade, a partir ou de 12 em 12 horas. Então, chegou 12, já começa o próximo, certo? Bom, agora o segundo exemplo. Temos Our flight arrived at 9 o'clock, ou seja, nosso voo chegou às 9 horas. Então, nota aí que eu usei também o o'clock. Situação de hora, usei at para dizer as. E para dizer que a hora é pontualmente, eu utilizei aí outro termo utilizado em horários. O'clock, que é quando a hora está pontualmente, ou seja, são 9 o'clock. Certo? Outra coisa aí para vocês já irem se ligando com relação a horas. Agora, gente, at com indicação de lugar, como é que eu faço? Gente, locais específicos. Então, dá uma olhadinha como é que fica essa situação do at. Vê. Para locais específicos e os exemplos aí que nós temos. My brother is at home. My brother is at home. Então, locais específicos. Da onde? Em casa. Então, o uso de in, aí, na língua inglesa, a gente usa at, para dizer aí que ele está num local específico, certo? Lembra que você não pode aí utilizar o mesmo raciocínio para dizer que é partes da casa. Não, aí é a casa, é o local onde ele se encontra. Ok, gente? Que usa-se at. Agora, we had lunch at school, outro local. School, escola. E aí, o resto da tua frase, yesterday, para dizer ontem. Nós almoçamos na escola ontem. Então, qual foi o local que você almoçou, ou que eles almoçaram? At school, na escola. Certo? A gente costuma dizer, para ser mais objetivo, que o at é quando você vai utilizar um espaço grande, ou seja, os places. Lojas, supermercado, escola, em casa. Então, a gente usa o at. Já quando a gente quer discriminar onde a gente está, dentro daquele ponto, ou seja, dentro de casa, em que ponto nós estamos, aí a gente usa in, certo? Então, fica ligadinho aí sempre nessas dicas, para você nunca confundir a questão de locais específicos. Certo, gente? Agora, um resumo aí geral para vocês, já que a gente viu tudo isso, aí está tudo resumido. O uso de in, o uso do on e o uso do at. Então, fica sempre ligadinho nessa tela aqui. E quando você estiver aí com essa aula, que é para você, você vai poder voltar quantas vezes você precisar. E essa tela aqui vai te dar uma ajuda e tanto para você estar relembrando aí do resumo de in, certo? Então, ó, mês, a gente usa in. A gente usa também datas. Lembra, a gente usa também datas. A gente usa também in para dizer períodos do dia, tá? Então, vai ligando aí cada coisa. O uso de on, gente, com relação a lugar, para dizer que está sobre, para dizer que está em cima. A gente usa também mês seguido de datas, também a gente usa on. E o at, por exemplo, que a gente acabou de ver, para horas, para locais específicos. Então, quando você estiver no local específico, você também vai poder utilizar at. Então, aí tem um resumo de tudo. Cuidado que o at, como eu falei assim que estava explicando o in, quando a gente está falando de período do dia, a gente usa in para dizer manhã, tarde e noite, desde que a gente use a palavra evening. Já quando a gente está utilizando night, a gente usa at para dizer à noite. Certinho? Bom, as preposições estão aí. Foram 3. Mas essas 3, elas requerem uma super atenção de vocês. E como eu sei que vocês anotaram tudo, chega aquela hora, gente, que a gente precisa só dar aqui esse pontapé para a gente fazer atividades. Então, aqui, ó, estão todo o resumo dessa tela anterior, com relação aos dias, uso de dias, períodos do dia, períodos aí que a gente está falando de datas, meses. Então, está tudo aqui também nessa tela, o uso de at, onde a gente deve colocar. Então, ó, in, nessas primeiras colocações aí. Depois nós temos o uso de on, também para reforçar com datas. A gente tem também o uso de on com o dia da semana, tá? Com mês. Temos também o uso de at aí com relação a locais, com relação a
a horas. Então tá tudo aí explicadinho em forma de exemplos para você aí de casa ter esse acesso e tirar suas dúvidas e conferir exatamente o que estava no diagrama aí de uma forma ainda mais enxuta para vocês não ficarem complicados ou não acharem que essa gramática é complicada, muito pelo contrário. Se você pega o macete, se você faz as anotações necessárias, você consegue memorizar e acertar as suas questões, seja em qualquer avaliação. Certinho? Bom, agora chega aquele momento que a gente fez o resumo de tudo que a gente tinha e chegou o Let's Practice Together, que é vamos praticar juntos. E esse momento chega a hora que você precisa prestar atenção para ver se você consegue dar a resposta certa, ou seja, para ver se você conseguiu assimilar de verdade a aula de hoje. Vamos saber? Então, temos aí a primeira. É uma questão de vocês olharem a frase e marcar a opção certa. Ela diz assim, ó. Fried potatoes are called French fries the United States. E essa questão eu coloquei já porque ela tem meio que uma pegadinha, tá? A gente tem sempre o uso de mês, ou a gente tem o uso de países, e na maioria dos países a gente só tem o uso da preposição, na verdade, quando quer empregar para dizer em, ou no, ou na. Mas aí, gente, a gente tem o United States especificamente o uso também de um artigo, certo? E aí eu quero saber qual a opção correta que se refere aí a United States, aos Estados Unidos, já que a frase pede aí, ó, um mês não, gente, pede aí um país. E com países, qual a opção certa? É usar on the United States, in the United States ou at the United States? Já conferiram aí? Será que vocês acertaram? Então, quem colocou in the United States está correto. Toda vez que a gente vai empregar países, toda vez que a gente vai falar sobre meses, a gente vai colocar sempre o uso de in. Então, letra B. Agora, se a gente colocou tudo isso, a gente viu esse resumo da gramática, eu peço a você aí de casa, tá? Que toda vez que você visualizar a gramática, você não pare, você não deixe só por ali. Você comece a praticar. E essa prática, assim como a gente fez com os exercícios, vocês também podem e devem realizar. Devem também mostrar ao professor ou à professora de vocês, tá? Se teve alguma dificuldade, se não teve, se conseguiu assimilar. Gente, essas aulas são para vocês. Então, a gente prepara com todo amor para vocês, certo? E todo final de aula eu deixo sempre o quê? Uma reflection, uma reflexão. E a de hoje, como é aula de inglês, a gente precisa também estar com ela em inglês. Ela diz assim, ó. To read good books is like talking with the best minds that have ever existed. Então, a gente tem ler bons livros é como poder conversar com as maiores mentes que já existiram, certo? Então, fica aí sempre para vocês essa dica de ler, gente. Seja em qualquer idioma, seja na língua inglesa, seja na língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, você precisa ler sempre, tá? Então, é o meu conselho e deixar para vocês um kiss, um beijo no heart, no coração de vocês e dizer que eu quero ver todo mundo ligadinho porque na próxima aula tem muito mais conteúdos e muito mais novidades para vocês. Ó, bye bye!